Uma iniciativa da B3, a empresa que opera a Bolsa de Valores do Brasil, estabelece um compromisso que as empresas deverão assumir para continuarem negociando ações no mercado. A proposta é que as companhias mantenham em seus conselhos administrativos ou em cargos de direção pelo menos uma mulher e um representante de grupos minoritários, como negros, pessoas com deficiência e integrantes da comunidade LGBTQIA+. Para falar sobre esse projeto, a gente conversa agora com Flávia Mouta, que é diretora de emissores da B3. Flávia, bom dia, bem-vinda aqui à CNN. Bom dia, Nonato. Bom dia, Jairo. Um prazer estar com vocês aqui. Como é que vai funcionar esse projeto ou essa iniciativa da B3? Como é que essas empresas poderão se adaptar e se adequar a esse cenário, hein? Claro, vamos lá. A ideia aqui, a gente está numa fase ainda inicial, em que a gente colocou na rua, nessa semana, uma consulta pública para que a gente possa ouvir tanto as empresas quanto investidores e qualquer outro integrante da sociedade, para que a gente possa, início de 2023, ter a norma finalmente concluída e editada. A abordagem é o que a gente chama, e é conhecido internacionalmente, como uma abordagem de pratique ou explique, ou seja, a companhia precisa, dentro de um prazo de adaptação, que vai ser aí até 2025, 2026, a companhia vai precisar ou cumprir a regra, ou seja, adaptar a sua alta liderança, a sua administração, para que ela seja composta pelo menos por uma mulher ou um membro de grupo minorizado, que é um grupo, né, menos representado na liderança das companhias, ou então elas precisam esclarecer, trazer uma justificativa pública de por que elas ainda não conseguiram avançar nessa agenda. Então, isso é o que a gente pretende, ou cumpre a regra, ou precisa esclarecer, e é sempre, obviamente, um esclarecimento para toda a sociedade e para os investidores também, né? Flávia, como é que você tem sentido o terreno dessa iniciativa da B3? A gente passa por um momento em que muitas empresas têm, sim, essa preocupação mais social, de diversidade dentro do seu contexto, mas muitas também o fazem para inglês ver, né? Falam que vão fazer esse tipo de compromisso e, na prática, boa parte desses grupos acabam entrando fora de cargos de gerência ou cumprindo, às vezes, ali apenas mais figuras figurativas mesmo, ocupando espaços mais figurativos. Como é que você tem avaliado a resposta das empresas que participam da B3 para a iniciativa e, claro, levando em consideração o tempo para a implementação dela? Claro, a gente acredita de verdade que essa é uma agenda que está avançando o mundo afora e no Brasil não é diferente, como você bem apontou, Jairo, e as empresas estão empenhadas nessa agenda, em expandir essa agenda ASG. Os investidores também são propulsores desse movimento, mas a gente reconhece, né, o papel indutor da B3 como Bolsa Brasileira, para que a gente consiga trazer esse tema para reflexão, para discussão com todos esses atores à mesa, né? E por isso também que a gente reconhece que a gente precisa dar passos graduais, por isso aí um prazo de adaptação até 2025, 2026. Esses passos precisam ser graduais para que as empresas possam realmente refletir com relação à melhor prática a ser adotada, mas esses passos graduais, eles precisam ser firmes e consistentes, né? Eu acho que esse é o papel da B3 aqui ao trazer essa discussão que se iniciou essa semana, como eu comentei com vocês, tá? A gente tem essa audiência pública aí aberta até o dia 16 de setembro, vamos receber as contribuições de todo mundo que possa nos ajudar nesse processo, para que a gente faça os ajustes necessários e coloque a regra na rua para valer. Flávia, os demais mercados pelo mundo têm propostas semelhantes, estão mais avançados do que a gente nesse quesito. Qual é a percepção que você tem?
Claro, é uma discussão mundo afora, Nonato, e a gente sim avaliou, como a gente costuma fazer em todo o processo regulatório como esse, né? A gente foi investigar como que eram as práticas mundo afora, então a gente estudou o mercado americano, especialmente Nasdaq, que trouxe uma regra no final do ano passado, Reino Unido, que também avança nessa agenda, Austrália, Hong Kong, Tóquio, Singapura. Então, a gente fez uma análise, um levantamento bastante vasto nas outras bolsas ao redor do mundo. Muitas delas adotam também essa abordagem Pratique ou Explique, que eu comentei com vocês. Muitas avançam na agenda de diversidade de gênero, mas parte delas também traz essa questão, traz luz para a discussão, grupos étnico-raciais e também de orientação sexual. Então, essa agenda é muito alinhada com outras bolsas ao redor do mundo. E com relação a prazo de implementação, também está algo parelho com o que a gente está propondo aqui no Brasil. Flávia, vamos convidar a Juliana Lopes, que está apresentando conosco hoje o CNN Domingo. Tem uma pergunta para você. Oi, Flávia. Falo aqui de Brasília. Você está falando sobre pensar, né, na situação das empresas internacionais e trazer essa realidade, mas aqui no Brasil a gente tem uma realidade muito complicada que se agravou com a pandemia, de um mercado informal. As mulheres negras, por exemplo, mais da metade estão fora do mercado, encontram dificuldade para se inserir. E eu queria entender quais são as principais dificuldades, os principais desafios que vocês já enxergam para implementar, então, essa maior diversidade dentro das empresas. Obrigada, Juliana. Eu acho que um ponto aqui muito importante, a gente já, lá na B3, a gente já está dedicada com essa preocupação, que é como você aumentar o engajamento e ajudar, por exemplo, com programas de mentoria, seja para mulheres, seja com relação à questão racial, como que você congrega não só a Bolsa, mas outras entidades que são bastante focadas nessas questões, para que a gente possa aumentar o engajamento das empresas em buscar, né, de uma maneira mais ativa essas pessoas para cargos de liderança, né? A gente precisa fazer com que elas migrem das bases da empresa, chegando à alta liderança. Então, acho que os programas de mentoria, os programas de engajamento e mesmo trazer o debate, trazer a discussão em relação a esses temas vai ajudar bastante. Eu acho que agora, nesse prazo de adaptação, a gente vai se empenhar muito em fazer essas campanhas, em fazer esses programas para que a gente possa avançar nessa agenda em definitivo, né? Você avalia que um dos maiores desafios é trabalhar em conjunto com os setores de recursos humanos dessas empresas, para poder melhor estruturar essa recepção desses grupos ao serem contratados? Jairo, nesse trabalho, né, prévio que a gente já fez até chegar a colocar a audiência pública aí de maneira mais ampla, a gente mesmo dentro da B3 já pôde identificar como esse tema é plural, né? Então a gente trabalhou na área de emissores, a gente juntou o time, né, que cuida de talentos, que cuida de pessoas, a gente juntou time de sustentabilidade e a gente teve que agregar também time que cuida de relacionamento com as empresas. Então, eu acho que a gente tem um campo bastante vasto aqui de atuação e muito engajamento pela frente. Vai passar, sim, por recursos humanos, mas não só recursos humanos, né? Acho que a gente tem um campo bem mais vasto para trabalhar e isso é muito útil, né? Porque a gente consegue agregar mais gente para avançar na agenda. Flávia, por ser um tema que está mais exposto, que a gente tem falado muito mais, jogado mais luz nos últimos anos, as empresas mais novas, elas estão mais abertas, elas são mais diversas do que as demais? Há algum comparativo nesse sentido ou não? A gente fez um estudo, né, também agora em 2022, olhando as companhias que estão listadas, e o que a gente pode trazer de antemão para vocês é que a gente avança um pouco mais nessa questão de diversidade de gênero
nos conselhos de administração, tá? Mas ainda, mesmo assim, mesmo avançando, a gente tem ainda 37%, quase 40% das empresas que não tem uma única mulher no seu conselho de administração. Quando a gente olha a diretoria executiva, né, a diretoria estatutária das companhias, a gente chega num patamar de 60% sem ter uma única mulher na sua diretoria executiva. Companhias mais novas, elas tendem a avançar um pouco mais na temática no que tange a conselhos de administração, mas ainda temos espaço para avançar, Nonato, sem dúvida alguma. Com relação aos outros temas, negros, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência, a gente ainda não tem dados, né, como a gente tem para a diversidade de gênero já hoje. A partir de 2023 que a gente vai começar a levantar dados com relação a essas outras temáticas, tá? Perfeito. Flávia Mouta, diretora de emissores da B3, muito obrigado pela entrevista à CNN. Um bom dia para você. Imagina, obrigada a vocês, é um prazer, estamos sempre à disposição.